Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos falar hoje sobre quiumbas, isso mesmo, os famosos quiumbas. Como identificar aí um quiumba dentro do terreiro. A gente vai trazer aqui algumas dicas para você poder identificar um quiumba. Mas antes da gente começar esse vídeo, antes da gente começar aqui a trazer as dicas para você identificar se é um quiumba ou não, você precisa primeiramente entender o que é um quiumba, tá ok? Para quem não me conhece, meu nome é Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda aqui na Casa de Axé, Pai João de Aruanda. Lembrando a todos vocês, não esqueçam de se inscrever no canal e ajudar a compartilhar esse vídeo, porque vai tirar muita dúvida aí de muita gente, tá ok? Vamos lá, pessoal, o que é quiumba? Quiumba são os famosos espíritos obsessores que se aproveitam de momentos ali de fraqueza de médiuns dentro da Umbanda, tá ok? Esses são os famosos quiumbas, muitas das vezes conhecido como zambeteiros, Os zambeteiros ou quiumbas são sempre as mesmas coisas. Na verdade, são espíritos obsessores que vêm para causar discórdia dentro do terreiro, para fazer mal para o médium, para roubar a energia positiva tanto do médium quanto de quem está em volta, prejudicando assim os trabalhos dentro do terreiro, tá certo? Esses são os quiumbas, São espíritos ruins, para ficar mais fácil. E muitas das vezes, alguns médiums dentro da Umbanda acabam meio que se manifestando com esses espíritos, com essas entidades obsessoras, E muitas das vezes essas quiumbas, ou seja, esses espíritos se passam por entidades dentro do terreiro para que os demais que estão ali não possam o identificar e assim tomar as devidas providências para que mande ele embora, ou seja, para que ele vá embora, tá certo? Então ele acaba meio que passando aí pelas entidades. Vamos dar um exemplo. Vem um quiumba dentro de um terreiro, incorpora aí um médium, que às vezes está passando por algum tipo de problema. Este quiumba ele vai dar o nome de Preto Velho Pai João, ele vai dar o nome de Exu Tranca-Ruas, ele vai dar o nome de Exu Marabô, de Maria Padilha, ele vai dar esses nomes. Por que ele faz isso? Para que aquelas pessoas que estão em volta, não possam identificar ali, não possam identificar ele e ele possa fazer ali o seu mal roubando as energias, tá ok? Então é muito aconselhável para você que é médium, você que é cambone, você esteja preparado para poder identificar aí esses quiumbas. E vamos lá. As primeiras dicas, a primeira dica que eu tenho para falar aqui para vocês, para você identificar um quiumba, um espírito obsessor, mesmo ele dando o nome de uma entidade verdadeira, é através do diálogo. Isso mesmo, através da conversa. Você consegue identificar aí um quiumba através da conversa, conforme você vai conversando com ele. Principalmente para você que é cambone ou médio que já tem um costume de conversar com determinada entidade. Vamos só dar um exemplo aqui. Às vezes você vem aqui sempre na Casa de Axé, você sempre está conversando com as minhas entidades. Vamos dar um exemplo aqui com o Exu Capa Preta. E você sabe como o Exu Capa Preta se comporta, você conversa com ele, enfim. E quando o quiumba vier, vamos dar um exemplo, acaba ali pegando o meu corpo, usando o meu corpo e dá o nome do Capa Preta, do Exu Capa Preta. Através da conversa você vai conseguir identificar que não é o Capa Preta, que é outro, que é outra entidade, no caso o quiumba. Então a conversa ela é muito necessária, tá ok? O diálogo ali com as entidades é muito necessário isso, para você tanto conhecer as entidades, enfim, para você aprender. Então essa é a primeira dica, tá certo? Agora, segunda dica que também é muito importante. Vocês não têm noção tanto que isso é importante, gente. Um quiumba, ele rouba o nome, da entidade, ou seja, ele finge o nome da entidade, ele finge ali os seus trejeitos, enfim, mas tem uma coisa que ele não consegue fingir da entidade, que é o ponto. Isso mesmo, o ponto riscado.
O ponto riscado da entidade, o quiumba nunca vai dar, tá certo? O quiumba nunca vai dar o ponto riscado da entidade. Ele vai enrolar, ele vai falar várias coisas, ele vai tentar fazer outras coisas, ou então ele vai dar um ponto que não tem nada a ver. Para você que já é médio, para você que já entende, né? Você vai conseguir identificar ali o quiumba através do ponto riscado. Por isso que é muito necessário você conhecer o ponto da sua entidade, tá ok? Muito necessário você conhecer o ponto riscado da sua entidade. Então essa é a segunda dica. Terceira dica é observação, né, nos trabalhos daquele espírito, daquela suposta entidade. É a observação. De qual forma? Vamos dar um exemplo aqui. Um quiumba, a maioria das vezes quando ele vem, ele sempre tenta agredir o médium de uma certa forma que às vezes pode passar despercebido, né, no olhar de muitas pessoas. Exemplo, ele pode procurar meios para acabar meio que machucando o médium, né? Ele pode às vezes rebaixar o seu médium, tá ok? Rebaixar ali o médium que está no trabalho ali, ele pode rebaixar com palavras, tentando sempre colocar o médium para baixo, ou então tentando agredir o corpo do médium. Exemplo, apagando o cigarro, né, no seu corpo, às vezes se cortando, às vezes se machucando. A entidade ela não faz isso, tá ok, gente? A entidade por si, ela não vai agredir nem o físico, nem o mental do médium. Quem faz isso são os quiumbas. Então é uma coisa também, uma dica, né, para vocês observarem também isso, tá ok? Vamos lá, quarta dica agora, também muito importante. Um quiumba, né, ele não tem costume, tá ok? Ele não tem costume de ficar perto, se tratando aqui de PG, de altar, ele não tem costume de ficar perto do PG, ou seja, perto do altar. Ele sempre vai estar fugindo de perto do altar. E juntando também com a quinta dica, né, este quiumba, ele nunca vai conversar com outras entidades. Ele sempre vai procurar um meio para ficar só e atingir somente, né, as pessoas que estão ali e o médium. Ele nunca vai conversar com outra entidade. Vamos dar um exemplo. Tem um Exu aqui, que é o Tranca-Ruas, né? O Tranca-Ruas está trabalhando aqui e um quiumba vem, né, no meu corpo. Ele não vai ficar perto do Exu Tranca-Ruas. Ele vai se afastar. Por que ele vai se afastar? Porque se ele for conversar com o Exu Tranca-Ruas, o Exu ele vai perceber e vai mandar a entidade embora, tá certo? É isso que vai acontecer. Então é a quarta e quinta dica ao mesmo tempo. E ele não fica na frente do altar, na frente do PG, tá ok? Essa é uma dica. Agora vamos para outra dica, que é a sexta dica aqui para vocês. É o seguinte, um quiumba, né, um zambeteiro, um quiumba, um zambeteiro, vamos dizer assim, gente, que dentro dos terreiros de Umbanda, né, eles têm uma mania muito comum que é forçar aí a forma que a entidade é. Exemplo, ele força. Se a entidade dá gargalhadas, né? Aquele quiumba, quando ele vem, ele vai forçar aquela gargalhada. Ele vai dar uma gargalhada além do normal. Se ele dança, se a entidade dança e ele está fingindo que é aquela entidade, ele vai estar dançando além da conta. Parece ser coisa simples, pessoal. Parece ser coisa bem simples. Muito simples. Mas não é. Às vezes, se você reparar em detalhes, você consegue identificar. Tá ok? Então ele começa meio que a extrapolar o que a entidade fazia. Vamos dar um exemplo. Se chega o Exu, ele tem mania de dançar aqui um pouco mais fechado. Quando chegar um quiumba, ele vai dançar totalmente diferente. Ele não vai pegar todos os trejeitos da entidade.
Se aquela entidade dá uma gargalhada, o quiumba vem fingindo, né, aquela entidade, aquele Exu, ele vai dar uma gargalhada totalmente diferente. Vamos dizer assim que extrapolado. Agora, pessoal, vamos falar da sétima e última dica e uma das mais importantes. Essa praticamente é a mais importante. Um quiumba, um zambeteiro, um espírito obsessor, ele não gosta de ser identificado. Ele não gosta, ele não aceita de forma alguma ser identificado. Ele quer passar despercebido por todos. Por isso que às vezes ele se afasta, por isso às vezes ele força ali muita coisa, ou seja, ele extrapola certas coisas, porque sempre a fim de você acreditar nele. Então ele não gosta de ser revelado. Quando você chegar, você percebeu tudo isso que eu disse, né? As dicas aqui que eu passei. Você percebeu tudo isso. Você vai chegar naquela suposta entidade, vai pedir para ir embora. Ou vai identificar ela como quiumba. Quando você identifica ela como quiumba, né, como um espírito obsessor, é onde que você acaba meio que pegando aquela entidade. Quando você fala, ó, você não é tal entidade, porque tal entidade não faz isso, tal entidade não faz aquilo, você não é essa entidade. Você é um quiumba, você é um espírito obsessor. Aí ele não consegue mais esconder. É onde, né, que você consegue mandar ele embora, mandar aquela suposta entidade embora e ela deixa ele de fazer mal. É claro que é sempre aconselhável, você que é cambone, você que é médium, sempre conversar com o seu pai de santo. Ó, eu tô percebendo aquela entidade assim, converse com o seu pai de santo, tá ok? Então espero que vocês tenham entendido. Lembrando aqui a todos vocês, você pode me perguntar, todos podem se perguntar, Patrick, quem que está sujeito, né, a acabar meio que se manifestando aí com o quiumba? Gente, todo mundo está sujeito a isso, tá ok? Todo mundo está sujeito a isso. Isso não é privado somente para médiuns iniciantes, também não é privado só... Pai de santo não recebe um quiumba, pai de santo não, em nenhum momento ele vai estar trabalhando com quiumba. Isso não é privado. O quiumba, ele se aproveita da fraqueza do médium, tanto se é médium, incorporante, se é pai de santo, mãe pequena, pai pequeno, mãe de santo, não importa, ou cambone, ou até mesmo cambone, ele se aproveita, né, da fraqueza, né, do médium. Às vezes o médium está passando por uma necessidade, e às vezes uma necessidade que eu digo espiritual ali, e às vezes ele está meio que fraco espiritualmente ali, então o quiumba ele pode se aproveitar sim, tá ok? É claro que existem várias outras coisas que você pode estar fazendo para proteger, né, contra quiumbas, isso também a gente tem que levar em consideração dentro do terreiro onde você esteja, tá certo? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Lembrando, ajude a compartilhar também para que outras pessoas possam aí também identificar, né, os quiumbas. Lembrando que são formas fáceis, né? Eu não passei nada aqui que vai agredir o corpo do médium, não passei nada, né? Porque antigamente existiam outras coisas, né, que muita gente fazia. Mas é isso, ajude a compartilhar para que outras pessoas também possam entender sobre isso, tá ok? É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e